Meus irmãos, em Cristo Jesus, mais uma vez, graça e paz. Nós estamos na incumbência de pregar a palavra do Senhor nesta noite, no tema que foi escolhido por esta amada igreja. É um tema que nos deixa assim um pouco pensativo. A gente fica pensando, tentando concatenar ideias. Voltamos para a palavra de Deus, nos confrontamos com os acontecimentos, com o estado das igrejas, olhamos para as nossas vidas e então, muitas vezes, nos falta argumentos para concretizar, para chegar a uma conclusão dessa palavra avivamento. Avivamento. E sabemos perfeitamente já o tema. Ainda há pouco foi mencionado pela amada igreja, uma chama que une. Uma chama que une. Sabemos perfeitamente, nós conhecemos a referência, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e já é sabido por todos nós que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta, e também nós sabemos perfeitamente, a igreja já conhece, creio eu, que o apóstolo Paulo estava aprisionado quando escreveu esta carta. Ela é também uma das cartas da prisão. E interessante que, apesar de ter alguns argumentos um pouco contrários com respeito ao autor dessa carta, mas é claro, é óbvio que foi o apóstolo Paulo mesmo. E ele estava, também discute-se muito que ele estava em outros lugares, mas concretizamos que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E de lá, então, ele escreveu esta carta. Essa carta também, meus irmãos, ela é chamada de Carta da Alegria. Interessante. Carta da Alegria escrita por alguém que estava preso. Então aqui a gente começa logo a perceber algo de Deus, do Espírito Santo de Deus. O homem que foi aprisionado, conhecemos um pouco a história, a vida do apóstolo Paulo. Estava aprisionado em Roma, então escreve esta carta aos Filipenses. Qual era a situação? Como estava realmente a igreja em Filipos? A igreja de Filipenses, a igreja em Filipos, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso está registrado em Atos, capítulo 16. A cidade de Filipos, ela ficou muito famosa, apesar de ser uma pequena cidade, ela ficou famosa pelo fato de ter vencido muitas batalhas. Mais tarde, ela tornou-se a colônia de Roma, um porto militar e com muitos privilégios especiais. E qual era a relação do apóstolo Paulo com essa igreja? Essa relação, ela foi sempre muito íntima. Foi meu pastor. Sempre muito íntima. A relação do apóstolo Paulo com essa amada igreja. Íntima e cordial.
Uma vez ou duas vezes, essa igreja, ela ajudou muito o apóstolo. E ele era, então, muito grato sobre esse maravilhoso feito dos irmãos de Filipos. Então, essa igreja em Filipos, ela era uma igreja muito querida pelo apóstolo. E então, ele escreve esta carta a esses amados irmãos. E o propósito, exatamente, meus irmãos, da carta, era encorajar os irmãos, continuar encorajando os irmãos a continuarem firme, todos lutando em prol da fé evangélica, lutando em prol do evangelho. E ele soube também de algumas coisas, porque sabemos perfeitamente, amados irmãos, que os servos do Senhor não são perfeitos. Não somos perfeitos. Estamos em busca da perfeição, mas não somos perfeitos. Podemos ser chamados de perfeitos quando, pela misericórdia divina, alcançamos o conhecimento das Escrituras com mais profundidade, tornando-nos varões perfeitos nesse sentido. Sim. Porém, não somos perfeitos. E o apóstolo, ele também soube de alguma coisa que estava acontecendo lá, entre aqueles irmãos. Uma igreja que, como já vimos, ele tratava de forma cordial e tinha uma intimidade no relacionamento com aqueles irmãos. Parece-me que ele soube de alguma coisa relacionada a duas mulheres que viviam numa certa demanda, viviam assim, um certo conflito. E ele pedia encarecidamente que os amados irmãos ajudassem essas irmãs. Tudo provando, mostrando do relacionamento de amor que ele tinha para com aquela igreja. E não era só com aquela igreja, era com todas as demais igrejas. Que ele fosse o fundador ou não, ele tinha amor pela causa de Deus, por todos aqueles que se submetiam aos ensinamentos do apóstolo das Sagradas Escrituras. E então, meus irmãos, aqui nós vamos fazer algumas considerações, porque o apóstolo, ele diz algumas coisas para eles, que eles precisavam continuar, Ainda há pouco, no momento devocional, foi lido, no capítulo 2, ele disse: há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazendo por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E ele depois, a gente vai parar por aqui, porque depois ele vai usar uma pessoa, ele vai mencionar uma pessoa que os filipenses
deveriam seguir o exemplo. E vocês sabem, amados irmãos, perfeitamente qual foi essa pessoa que foi mencionada aqui. Mas esse assunto, com mais profundidade, eu vou deixar para o pastor Elias, que certamente vai falar. Ele vai falar sobre a doutrina da kenosis, ou esvaziamento. Eu acredito que ele vai falar na EBD, ou talvez vai pregar amanhã, a respeito disso. O apóstolo Paulo menciona na carta àqueles irmãos que tivessem como exemplo aquele homem pelo qual estamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o seu nome. Mas ele diz algumas coisas para eles. Ele começa dizendo assim, ele diz, exortação, ele fala da exortação em Cristo. Exortação. Primeiro ele diz sobre exortação em Cristo. E exortar, nós sabemos exatamente o que é exortar. É sabido por todos nós que exortar é ensinar. E não é um ensino qualquer, é um ensino cheio de conhecimentos, disciplinas e uma série de coisas inseridas nessa palavra exortação. E então, exortação em Cristo. Há alguma exortação em Cristo. Depois ele fala sobre consolação de amor. Depois comunhão com o Espírito. Depois afetos de misericórdia. Então, meus amados irmãos, aqui há uma abordagem. Primeiro, exortação em Cristo. Paulo suplicou pelo encorajamento, aquilo que já foi mencionado. Encorajamento, ou mesmo que eles aumentassem, tivessem grande aumento, cheios de esperança, que todos os crentes obtêm, todos os crentes. Para de fato estarem unidos, para de fato estarem unidos a Cristo por meio da fé. A união com Cristo, a união com Cristo. O apóstolo Paulo, o desejo profundo do apóstolo Paulo, ele sabia o que ele estava dizendo, ele queria que aqueles irmãos continuassem assim, sabe? Com Cristo, obtendo de Cristo os ensinamentos, vivendo com autenticidade os verdadeiros ensinamentos de Cristo, que era exatamente aqueles que ele já havia ensinado para eles, e aqueles ensinamentos que eles continuavam a aprender. Se há, vocês podem muito bem perceber que no texto tem se há. Verbo haver no sentido de existir. Se existe. Se existe. Se existe o quê? Então essa repetição dessa expressão tornou ainda mais, meus irmãos, a palavra do apóstolo especialmente vigorosas. Vigorosas. As repetições tornaram vigorosas ainda mais. Por isso que ele enfatizou, se há, se há, se há. Se é que de fato existe. E é claro que existia. É claro que existia. Então, as palavras do apóstolo, especialmente vigorosas, as qualidades mencionadas, são verdadeiras para todos os crentes, de um nível ou de outro nível, tanto faz. Se essas condições são realizadas em algum momento, em algum grau, de fato e de verdade, então os resultados devem estar em evidência também. Os resultados
estariam em evidência. Se há tudo isso que ele falou, que nós vamos começar com consolação de amor, Paulo também apela para o fato de todos os crentes receberem encorajamento, tanto do amor de Cristo por eles, quanto o amor deles por Cristo. Aqui, ainda há pouco o pastor Reinaldo falava sobre a minha pessoa, e eu quero dizer para ele que a recíproca é verdadeira, o pastor Assis também. Então, o amor de Cristo para mim e o meu amor por Cristo. Dessa forma, consolação de amor diz respeito exatamente a isso. Consolação de amor. Meus irmãos, aqui está a chave. Aqui está o grande segredo de uma igreja ter avivamento. É claro que não é de uma hora para outra. Nós vamos ver isso aqui. Então, o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, no amor, implica-se muita coisa. Muita coisa. E sabe de uma coisa, a igreja de Deus? Muitas vezes não amamos. Muitas vezes não amamos. E pelo fato de não amarmos, cai muita coisa que não são boas sobre nós. O amor é o vínculo da perfeição. Sabemos perfeitamente à luz da Bíblia que todo mandamento se cumpre em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ah, meus irmãos queridos, oh meus amados, é tão difícil amar, é tão difícil amar, mas é porque nós colocamos em dificuldade a amar. Nós colocamos, sabe por quê? Porque se o amor de Deus está em você, você foi alcançado pela graça, pelo amor de Deus, você está habilitado para amar. E então por que não ama? Porque não quer. Não, pastor, mas não é porque eu quero. Pode ser que sim. Pode ser que tenha alguma coisa lá dentro que impede a vontade de querer amar, mesmo sabendo que o amor de Deus está sobre mim, está sobre a minha vida. Então, ele disse, consolação de amor. Depois ele fala sobre comunhão do Espírito, que também pode ser interpretado como relacionamento produzido pelo próprio Espírito. A maravilha da obra do Espírito é evidente, de alguma maneira, na vida de crentes verdadeiros. Ah, meus irmãos queridos, o Espírito Santo é aquele que você recebeu quando você creu. Quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Lá naquele dia, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia, até os confins da terra. Vocês receberão o poder. O poder é dado ao crente pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Poder para amar, poder para ser moderado, poder para ser corajoso. Ele não nos deu o espírito de covardia, né? Está escrito, mas de amor, poder e moderação.
Então, meus amados irmãos, nesta noite, Deus quer que nós venhamos fazer uma reflexão das nossas vidas em relação ao tema avivamento. Avivamento. Como é que o Espírito Santo toma conta da minha vida? Como é que eu ando me submetendo ao Espírito Santo? Como é o meu relacionamento com o Espírito Santo? O que ele faz em mim? Como ele fala em mim? Como ele me repreende? Como ele me mostra o caminho? Como ele me direciona? Como é que ele me diz quando eu estou certo, quando eu estou errado? Isto requer relacionamento com ele, meus irmãos. Se não tivermos relacionamento com o Espírito Santo, não vamos nem saber como agradar Deus Pai. Se não tivermos um bom relacionamento com Deus Espírito, não vamos saber quando estamos agradando verdadeiramente o Deus Pai. O Deus Pai. É claro que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida de completa comunhão com o próprio Deus. E o Paulo continua dizendo: afetos e misericórdia. E essas qualidades têm a sua própria fonte em Deus. E eles encontram expressão na atitude em que os cristãos têm um para com o outro. Unidade, união, comunhão. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo queria que os irmãos vivessem em união, em comunhão. Quando você busca viver em união, em comunhão, quando você quer essa busca, quando você tem essa busca, quando você deseja essa busca, você vai travar uma luta tremenda, uma luta ferrenha, com várias coisas. Com várias coisas. E aqui está. O que é avivamento? O que é avivamento? Vamos pensar um pouco. Quem é que vai me avivar? Quem me aviva? Se eu preciso de um avivamento, é porque eu estou talvez dormindo. Às vezes pode ser um sono leve, pode ser um sono pesado, ou eu posso estar morto espiritualmente. Quem é que pode me despertar? Quem é que pode me despertar? Irmãos queridos, a luta que eu estou falando nesta noite para os amados irmãos, e é da vontade de Deus que nós venhamos a falar sobre isso nesta noite, é que quem faz o avivamento, quem dá o avivamento, é Deus, na pessoa do seu Espírito, através da sua palavra. E avivamento, meus amados irmãos, não é sinônimo de movimentos. Eu posso aniversariar, eu posso passar o aniversário da igreja, cheio do poder de Deus, com o Espírito Santo vivo e fazendo, atuando eficazmente na minha vida, me dando alegria, me dando amor, e uma série de coisas que são proporcionadas por Ele. Mas eu também posso passar o aniversário desprovido de todas essas coisas.
mecanicamente, de forma de costume. Isso pode acontecer. O avivamento, ele é individual. Deus faz, Deus causa o avivamento. Nós lemos que é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a minha vontade, segundo a sua vontade. É Ele, meus irmãos, é Ele. Agora, nesta noite, nós precisamos entender uma coisa, que para Ele avivar-me, eu preciso querer também. Eu preciso querer também. E sabe onde está esse querer? O querer está na sua palavra em mim. Irmãos queridos, nós estamos vivendo momentos nos quais a palavra de Deus tem sido negligenciada por crentes. Crentes não gostam de ler a Bíblia. Crentes não leem a Bíblia. Crentes preferem ficar horas e horas em celular, nas redes sociais, e não ligam para a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, é hora da igreja de Deus se despertar para ter sim um avivamento, porque isso é possível, já existiram em outros tempos. Já existiram em outros tempos. Ah, meus irmãos, eu só vou querer avivamento, eu só vou sentir a necessidade de avivamento se a palavra de Deus estiver em mim, revelando-me tudo aquilo que eu preciso abandonar, para que aquele que está em mim encha-me com seu poder. Meus irmãos, se assim não for, o avivamento não acontecerá. Às vezes ficamos dentro do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, e às vezes acumulamos pecadinhos que desagradam o nosso Deus. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem gemido, tem chorado, porque ele se entristece, e muitas vezes nós levamos até uma condição de quase um apagamento. Apagar o Espírito Santo. E nós temos nas Escrituras: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais, não apagueis o Espírito. E agora vem uma palavra que muita gente não quer mais que se diga dos púlpitos, meus irmãos. É a palavra chamada pecado. Eu quero dizer para esta amada igreja que eu tanto amo, eu amo muito vocês, irmãos. Eu não esqueço de vocês nas minhas orações. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe arrependimento sem a palavra de Deus me revelar. Irmãos queridos, é a palavra de Deus que vai me mostrar que eu preciso ser avivado. A palavra de Deus vai me mostrar que eu tenho entristecido bastante o Espírito Santo. É a palavra de Deus que vai me mostrar que eu não fui salvo para entristecer o Espírito Santo. É a palavra de Deus que vai me mostrar que nós temos um advogado junto ao Pai. É a palavra de Deus que vai me mostrar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
É a palavra de Deus que vai me orientar, é a palavra de Deus que vai fazer o pecado sair de mim. O pecado então saindo de mim, reconhecendo, meus irmãos, preste muita atenção, Deus é quem realiza a obra de avivamento. A minha manifestação na obra do avivamento volta-se para a palavra, para o conhecimento, sabe? Aquele conhecimento que eu tenho da palavra. É a palavra que vai me fazer arrepender-me. É a palavra. É a palavra que traz o reconhecimento. Porque a palavra, ela é oposta, ela se opõe à minha forma de viver erradamente. Mas eu sei disso. E então o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. Sabe, meus irmãos, reconhecendo então os nossos pecados, nós vamos lançar todos eles diante de um Deus perdoador. E eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que quando isso acontece, o amor aumenta, a alegria aumenta. O amor, a alegria, a comunhão com os irmãos. Eu não vou servir a Deus por vanglória, só para me gloriar. Eu não vou servir a Deus porque eu tenho talento, porque não, de jeito nenhum. E se o meu irmão errar comigo, eu vou perdoar o meu irmão. Se o meu irmão for até inconveniente, a palavra de Deus em mim e o Espírito Santo ativo, porque o Espírito Santo traz esse fogo ardente que faz amar, que faz perdoar, que faz entender, que faz compreender o irmão, que sente amor pelas almas perdidas, que não tem nem sol, nem chuva. Eu vou atrás daquelas pessoas que tanto precisam de Jesus Cristo. Elas precisam serem redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, assim como eu fui. Senhor, eu que era um cara tão errado, eu que era uma mulher devassa, eu que tinha pensamentos errados, Senhor, e foi tão bom, foi tão maravilhoso, eu encontrei com o Senhor me libertou, perdoou os meus pecados, me deu a salvação. Eu vou em busca também daqueles que tanto precisam do Senhor, e eu vou junto com meus irmãos, e os irmãos não vão se omitir, todos irão, porque todos estão amando, todos estão cheios do Espírito Santo. Meus amados irmãos, avivamento não é movimento, vou repetir aqui, não é aquele movimento que muita gente equivocadamente começa a fazer por aí. Você quer ver um crente avivado? Você quer ver um crente avivado? É um crente que ama. É um crente que ama. É um crente que compreende o seu irmão. Não passa as coisas na cara. Demonstra esse amor. O Espírito Santo faz jorrar o amor, o perdão. Sabe, meus irmãos, uma igreja que é avivada é uma igreja que ama. Paulo colocou toda uma situação aqui dele, desde o primeiro capítulo. Ele coloca a forma como ele vivia intercedendo incansavelmente por aqueles irmãos. Demonstração de amor, demonstração de quem está avivado, preso, mas alegre, escrevendo aos irmãos. E depois ele mostra aqui uma pessoa que nós deveríamos seguir o exemplo. E como já disse, acredito que será mencionado amanhã na pregação, sabe?
Eu queria te fazer uma pergunta e eu sei que cada um se responde para si mesmo e para mim também. Você é orgulhoso? Você é orgulhoso? Você só quer saber do seu próprio umbigo, é? Essas coisas não agradam a Deus. Deus não te salvou para você ficar só com você isoladamente e vivendo de forma muitas vezes equivocada, porque muita gente não ama e diz que ama, perdoa, mas não perdoa. Isso são equívocos que acontecem muito com crentes. Tem pecadinho lá escondido, mas diz que não tem. Precisa-se de quebrantamento para isso. O orgulho é o contrário de quem é humilde. Amanhã vai ser falado sobre humildade, eu creio. E avivamento tem tudo a ver com humildade. Meus irmãos, a humildade é que vai fazer eu olhar para dentro de mim, fazer uma autoexpiação. É a humildade, porque a prepotência, a soberba vai impedir. Você quer experimentar? Todas as vezes que você pensar em ser humilde, reconhecer algo que você sabe que está dentro de você e que não agrada a Deus, você vai ver que tem uma outra ideia dentro de você, lutando contra isso, é a soberba. E o que você faz? Inteligentemente, culto racional. Então o que você vai fazer? Não, negativo, não foi para isso que o Senhor me salvou, não foi para eu viver dessa forma. Então, meus irmãos, uma igreja avivada é uma igreja que ama, perdoa e começa no individual. Nós somos igreja porque juntos formamos a igreja. Mas você sozinho não é igreja. Muitas vezes, equivocadamente, nos ensinaram, e eu disse muitas vezes que eu era a igreja. Eu não sou a igreja. Você, sozinho, também, não é a igreja. Mas você faz parte da igreja, aleluia. Você sim pode ser um integrante da igreja, um membro da igreja e não a igreja. Muito tempo, meus irmãos, se pregou isso por aí, e por isso contribuiu grandemente para que nós tivéssemos uma expansão imensa de desigrejados. E as pessoas dizem assim: qual o problema? Me congregar? Eu sou igreja, Deus atua em mim. Como se Deus fosse particularmente da pessoa. São equivocados, são erros aberrantes que nós escutamos muitas vezes por aí. E o avivamento, ele é individual para o coletivo. Os irmãos estão compreendendo? Individual para um coletivo. Uma igreja avivada, viu? É exatamente, vai culminar, vai dar certinho, meus irmãos, nos dias de hoje, vai dar certinho com aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos de Filipos, viu? Sabe? Mesmo pensamento, mesmo sentimento, mesmo amor, viu? Meus irmãos, sim, isso é avivamento, isso é avivamento. Meu pastor Reinaldo, foi tão bom esse tema, meu irmão.
foi tão bom esse tema, porque, meus irmãos, eu poderia enfatizar aqui mais uma vez, não é o movimento não. Isso não significa que você não vai gostar de movimento. A igreja de Deus faz movimento sim, mas temos que saber, temos que ter sabedoria de que isso não é avivamento. E eu tremo na base, quando eu vejo um crente cheio de amor. Quando alguém chega e diz assim: pastor, eu tenho orado por ti, eu oro pelo teu ministério, eu lembro de você, eu oro pela sua família, aliás, não só pela sua, mas eu oro por todas as famílias que servem ao Senhor nesse mundo. Ali você está vendo amor. Amor é ação. Quem tem amor é avivado. Então, meus irmãos, Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está em Alcântara, em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor, que vos salvou, que vos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, em nome dele mesmo, busquem o avivamento individual para o coletivo. Isso alegraria profundamente o coração do apóstolo Paulo, viu? Completai a minha alegria, é exatamente isso. Se viverem dessa forma, se for dessa forma, se continuarem ou buscar a melhora, vocês completam a minha alegria. Você sabe de uma coisa? Todo pastor diz isso. Todo pastor diz isso. Completem a minha alegria. Irmãos, vocês nem imaginam o que passa pelo coração de um pastor, pela mente de um pastor que pastoreia um rebanho do Senhor. O seu propósito, o desejo do coração de um pastor, vocês não imaginam. Aqui hoje vocês podem imaginar. E o pastor Reinaldo poderia dizer assim: irmãos, completem a minha alegria. Completem. Lá, parece-me que era Evódia e Sintique, que estavam em uma confusão. Para que confusão, meus irmãos? Confusão é o oposto de avivamento. Uma igreja avivada não entra em conflito, não entra em confusão. Pelo contrário, quando o irmão quer fazer confusão, vem cá, meu irmão, vem cá. Não, meu irmão, não é assim. Ah, mas não, meu irmão, não é assim. Meus irmãos, eu estou falando em nome de Jesus Cristo, porque avivamento é algo interno, é algo interior, e tem grandemente o fruto do Espírito aqueles que realmente são avivados por Ele. Nesta noite, nesse momento, se lembre que o avivamento começa em você, começa em mim. Eu peço que você curve a sua cabeça agora, nesse momento. Eu sei que tem muita gente que nem gosta de curvar a cabeça, mas eu estou me referindo só aqui, mas geralmente é assim. E você sabe por que isso acontece? É o orgulho que faz isso, é a soberba que faz isso, enquanto que o quebrantamento e a humildade faz você se curvar nesse momento e meditar um pouquinho como está a sua vida, sabe? Nesse momento eu peço que você fique orando. Eu não sei se ele vai me acompanhar. Enquanto vocês oram, eu canto assim:
Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar, quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu sejas, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, eu sei, meu Pai, eu sei, nós sabemos, Pai querido, que nós fomos salvos para viver, Senhor, na prática da santificação, na pureza. Nós precisamos e carecemos, meu Pai, sermos avivados. Mas para isso, meu Pai, precisamos reconhecer que nós somos pecadores, que nós erramos muito com o Senhor. Nós erramos muito com o Senhor, Pai. Precisamos te pedir perdão, pois a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Oh, Pai querido, ajude, Senhor, a Tua amada igreja em Alcântara, que ela continue sendo uma igreja autêntica, Senhor, que pregue o Evangelho, que demonstre amor pelas almas perdidas, que ame os seus irmãos, que perdoe uns aos outros, Pai. Deus, se tem alguém aqui, Pai, talvez por algum motivo se aborreceu com o seu irmão, talvez tenha alguém mal com o seu irmão, não sei, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, isto seja desfeito para a honra e glória do Teu nome, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós queremos te servir, Pai, nós queremos te servir da melhor maneira possível. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda e nos aviva com o Teu fogo santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.